para todos, né, que estão aqui presentes, que se disponibilizaram para esse nosso encontro. Lembrando que esse é o último do nosso encontro, né? Então, assim, eu sei que a Bruno, Cláudio, Josivone vão chorar, né? Porque não vão ter mais aula na sexta-feira, até o fim do ano, até o fim do período, né? Isso é muito triste, né, Bruna? Eu fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo que esse seria só o nosso último encontro de contabilidade internacional. Deveria ter mais um por semana, né? Isso ia ser bacana, mas aí a disciplina não seria EAD, né? Pessoal, olha só. O tema de hoje é nossas duas apostilas, né? Que nós vamos estar falando brevemente sobre aqueles assuntos ali, até porque a gente já tem lá o conteúdo, né? No portal, mas eu vou falar um pouquinho de cada coisa, né? Que é a questão da conversão da moeda, né? Porque nós sabemos que, pelo fato de nós estarmos estudando a disciplina de contabilidade internacional, nós vamos entender bastante, eu diria assim, muito, né? A gente precisa entender como que funcionam as coisas lá fora, né? Então, assim, quando a gente fala de coisas lá fora, a gente está se referindo aos Estados Unidos, né? Porque é o modelo, né, que utiliza ali da US GAAP, né, ou SS GAAP, né? Que seria ali como fazer, né, para você ter o próprio modelo de contabilidade interna e que todo mundo se converte naquilo ali. Pessoal, isso é uma ironia, porque as IFRS, elas vêm justamente para padronizar, né? Para fazer algo igual para todo mundo. Porém, os Estados Unidos é dono de tudo, né? Diria-se tecnologia, dono, né, de infraestrutura e coisa e tal. Então, eles decidem, né, exatamente ali o que eles têm que fazer, como têm que fazer, né? A hora que eles demandam ali a consulta, eles mesmos fabricam, né, os seus métodos de avaliação. Nós aqui utilizamos o método de equivalência patrimonial, né, e o método do valor justo, né, que seria para mensurar o preço de mercado, aquela coisa toda. Lá não, lá eles possuem o próprio valor, que é a taxa cambial, né, e eles fazem essa mensuração porque está dentro do regime deles. Professor, mas então os Estados Unidos ele não está dentro do padrão? Não, né? Ele não, a contabilidade dos Estados Unidos não é a mesma que a nossa, né? Em todos os sentidos, regimes tributários, né? Nenhum país é igual ao outro. Cada país tem sua particularidade. Porém, a maioria dos países do globo que aderiram, né, lá às IFRS, possui um padrão para gerar as demonstrações contábeis, DRE, balanço patrimonial, né, a DRA, DFC, eles possuem ali o padrão para gerar aquelas informações. Porém, os Estados Unidos, eles não têm o mesmo padrão que o nosso. Algumas demonstrações contábeis, como no caso da DRA, eles não possuem, eles não fazem essa informação, né? Pelo menos até onde, né, as fontes elas indicam, eles não fabricam essa informação. Mas, caso haja necessidade, eles se adaptam ao país e fazem a demonstração. Porém, é muito mais fácil nós nos adaptarmos a eles do que eles nos adaptarmos a nós. Então, a equação ela fica ao contrário, né? Todo país quer ter uma multinacional americana instaurada, né, nos seus domínios, até porque isso gera muito emprego, gera muita renda, né, e causa uma boa impressão para aquela localidade. Uma multinacional está instalada em tal região, né? Então, ou seja, isso é bacana. Mas olha só, moeda funcional ou investimento líquido. O que diz o CPC 02? Ele reforça a importância da primazia da essência econômica sobre a forma jurídica quando a caracterização de uma entidade no exterior com a filial sucursal ou agência coligada ou controlada. O que é uma filial sucursal ou agência coligada? Galera, olha só, vamos dar o exemplo da CIA. A CIA, se eu não me engano, ela é suíça, não tenho certeza. Mas ela possui filiais em quase, né, em vários países pelo mundo, espalhados pelo mundo. As filiais aqui do Brasil, além de ter a matriz, que era a sucursal, ela que fica lá no estado de São Paulo, que ela é enorme, ela é gigantesca, né? Nós temos as filiais da sucursal. A sucursal é como se fosse uma filial da grande, lá da Suíça, da matriz geral, né? E essa filial aqui do Brasil, que é a filial da geral, que seria a que fica na Suíça, ela transporta informações, ela conecta informações com as filiais dela. Então, por isso que existe o nome de sucursal, essa diferença, né?
para ter essa disserção de uma filial para outra. E o CPC 02, né, lembrando, nós que somos contadores, nós vamos se basear bastante pelo CPC, pelas normas brasileiras de contabilidade. Por quê? São informações que já estão traduzidas. O CPC é a tradução das IFRS. Então, para que a contabilidade internacional tenha validade, nós vamos, então, o quê? Nos adaptar ao CPC. E ele nos diz o quê? Que nós temos que levar em consideração pela conversão de moeda, né? Por exemplo, digamos que a Bruna Ponant, né? Ela queira abrir uma filial nos Estados Unidos. Ela vai ter que se padronizar, ela vai ter que se converter às demandas, às exigibilidades do país do qual ela está querendo abrir a filial. Afinal, né? É ela que está querendo ir para lá, não é eles que estão vindo para cá. Então, ela tem que se adequar. E aí, o processo de adequação, ele é muito mais afinco do que o processo, né, de readequação quando ele volta. Porque quando você vai para lá, abre uma filial num país estrangeiro, você vai se adaptar à normas, à normatização, né, do país em questão. Porém, quando você produz a informação, no caso dos Estados Unidos, que eles usam o SGAP, eles vão gerar informações diferentes das nossas. E aí, esse processo de tradução para o Brasil de volta é todo e única responsabilidade da Bruna, né? Porque ela que está abrindo a empresa lá, é ela que está levando o nome dela para fora. Então, ela vai ter que produzir informações internas para os Estados Unidos e vai ter que também pegar aquelas informações que ela produziu para os Estados Unidos sem nem mudar uma vírgula, colocar nos moldes brasileiros, porque ela é uma filial sucursal brasileira, ela tem que demandar retorno para o Brasil, porque a origem matricial é aqui. O governo brasileiro, ele não estipula, né, prazo, mas nós sabemos que todo 31/12 encerra-se o exercício social, então a gente sabe que ali é o prazo que a Bruna vai ter que devolver as informações do Brasil de como está a filial no estrangeiro. É um pouco meio fora de lógica, né? Porque se ela já prestou informações para o país lá, onde ela está inserida, não tem por que ela prestar informação para nós aqui, mas é regra, a gente tem que cumprir, né? Existe muita coisa de legislação que vocês vão ver, né? Olha o que diz a legislação a respeito da sucursal. Ó. Uma entidade que pode ser controlada, a Bruna daqui do Brasil, a Bruna Limitada aqui do Brasil, controla a filial lá, né, nos Estados Unidos. Uma entidade que pode ser controlada, coligada, empreendimento controlado em conjunto ou filial, caso da Bruna é uma filial, sucursal ou agência de entidade que reporta informações por meio do qual são desenvolvidas atividades que estão baseadas ou são conduzidas em um país de origem ou moeda diferente daquela do qual ela está situada. Então, ou seja, como nós ainda, né, não temos o dólar, né, não é a nossa moeda, é o real, então ela tem que devolver as informações para o país de origem. O CPC existe, o CPC é uma norma internacional, como nós estamos enquadrados nas IFRS, então ela tem que devolver as informações. Mesmo sendo uma filial sucursal, ela precisa mandar para cá. É o caso da CIA. A CIA devolve informações lá para a matriz geral dela na Suíça, né? Ou seja, ela vai devolver todas as informações, lucro, prejuízo, cliente, bababá e bobô, para grande geral, para se somar ali, porque na realidade ela é uma controlada, né? Então ela vai devolver essas informações para a empresa que gere toda a instituição para produzir ali se realmente aquilo ali está dando lucro ou é prejuízo. Então, enfim, nós precisamos reportar. O que eu quero que vocês entendam? Por mais que a empresa abra uma filial em outro país, vá viver em outro país lá, né? Mas ela precisa reportar para o país de origem, segundo o CPC 02, tá, pessoal? Isso é muito importante para vocês. Vamos lá. Conversão de demonstrações contábeis para a moeda funcional da investidora. Digamos que a Bruna foi lá para o estado da Califórnia, se instaurou, a Bruna vai vender adesivos. Adesivos automobilísticos, vai produzir adesivos automobilísticos. É uma pequena indústria, né? E ela está realmente com uma clientela bastante promissora na região. A Bruna, além de ter todo o trabalho para se adaptar àquela normatização, né, o aconselhável é o quê? O investidor, quando ele quer ir para outro país, ele precisa ter, ou ele já tem uma contabilidade extremamente focada para a contabilidade internacional e que ela consiga se adaptar em tempo recorde,
o que é muito difícil, porque geralmente a nossa legislação brasileira ela já é muito ambígua, toma muito tempo da gente, e geralmente não sobra tempo para que você estude a legislação de um país vizinho, né? Então, esse tipo de cliente é um cliente muito difícil de se conseguir e é um cliente muito caro também, né? Diria que ele seria um cliente, um honorário bem gordo, né? Porque, imagina, você tem que se especializar, né, em uma normatização de um outro país para você se adequar. Mas, se existir, a gente tem que, né, fazer isso. Segunda opção, ou a empresa procura um escritório renomado naquelas localidades do país estrangeiro para fazer a conversão. Por quê? Por mais que ela seja uma filial, ela vai prestar informações para o governo daquela localidade. Não é só chegar lá assim, eu sou Josivânio e eu quero agora intitular a minha empresa, instaurar a minha empresa e pronto, acabou. Não. Você tem que fazer uma aplicação, né? O que é uma aplicação, professor? Você precisa fazer uma entrevista com o governo do estado da Califórnia, que é o caso da Bruna, para ver se realmente você está apta para o quê? Para ter as atividades naquele país. E digo mais, além dessa entrevista, fazer essa aplicação, você precisa comprovar para o governo que você tem uma determinada quantia para você investir naquele país. E você precisa também comprovar a quantidade de empregos que você vai gerar para americanos e para não americanos. É, pessoal, é bem complexo. Não é simples assim. Então, todo esse trabalho de conversão você precisa ter, ou você tem uma contabilidade brasileira que se é especializada nesse assunto, o que é muito, muito caro para nós investidores, para a Bruna também, ou você vai para lá e realmente contrata uma contabilidade da localidade ali que vai fazer esse processo, né? Que também não vai ficar muito barato, lembrando que a gente está falando de dólares, né? Hoje, atualmente, o dólar está 5,50, então imagina, né? Quando a apostila foi feita, o dólar estava 3,20, né? Há muito tempo atrás. E olha só, ativos e passivos serão convertidos pela taxa cambial de fechamento corrente. Então, olha só, todos os ativos e os passivos vai ter a taxa cambial. O que é a taxa cambial? É o câmbio, moeda. Então, a gente vai usar aquela taxa para converter os valores do balanço patrimonial. Até aí, ótimo, beleza. O patrimônio líquido, ou PL, será feito pelo período anterior conforme a conversão feita na época. E aí, o que acontece? Como nós estamos estudando, né, a conversão dessa moeda, das demonstrações contábeis, nós vamos depender do cenário atual. Nós não podemos nos apegar às taxas que estão ali naquela apostila, porque aquilo ali é tudo fictício, tá? Hoje, teria que refazer todos os cálculos, e não é uma coisa simples, porque você precisa da taxa cambial atual do dia de hoje. Ah, hoje fechou em 5,64 dólares, é a taxa cambial? Beleza. Então, é aquela taxa que você vai utilizar para converter hoje. Então, por aí você já deve saber que o trabalho, ele demanda o quê? Tempo, você tem que ser rígido com o que você está fazendo e você tem que ter muita atenção, porque uma vírgula errada, você não é aprovado na aplicação e aí você tem que tentar, você é convidado a refazer o processo todo novamente. E aí nós temos ali, ó, as mutações do patrimônio líquido, no caso, nós usamos a DMPL. O que é isso, professor? Demonstração de mutação do patrimônio líquido, que vai informar o que está acontecendo com o PL. Teve conversão de capital, teve reversão de alguma reserva, teve constituição de reserva de capital, reserva de estatutária, reserva de contingência, né? Teve alguma coisa? Isso é a nossa DMPL. Porém, lá, as mutações do patrimônio líquido deverão ser convertidas pelas taxas históricas, ou seja, você vai ter que ter lá um relatório dos 3 últimos anos, tirar uma média e vai ser por aquela taxa histórica que você vai converter o valor atual, tá? Então, o que acontece? Professor, eu preciso decorar isso? Não, você não tem que decorar, mas você precisa saber que a conversão de uma demonstração contábil depende da taxa histórica, depende da taxa cambial do país da onde você está indo, que não aderiu às IFRS. No caso, nós estamos trabalhando com os Estados Unidos. Por quê? Ele não é que ele não aderiu. Parte da sua demonstração segue os padrões das IFRS. Porém, eles apuram o lucro de forma diferente. Né? Como que funciona isso? Cada empresa, uma corporation ou uma LLC, o que é isso, professor? Digamos que as empresas de pequeno porte, né? Vamos botar lá, até o lucro real, lucro presumido simples, são regimes tributários. Né? Lá eles não possuem essa questão de regime tributário.
né? Lá existe uma LLC e uma corporation. Porém, eles também não têm EIRELI, não é feito dessa forma a natureza jurídica. Lá, ou você é LLC ou corporate. O corporate, até tantos milhões, não me falha a memória, não lembro quanto que é. E eu sei que a corporate, você o lucro, o valor de faturamento é ilimitado. Então, ou seja, a LLC é para as menores empresas e a corporate é para as grandes empresas, as multinacionais, a Apple da vida, a Starbucks, McDonald's, são empresas que são corporation, né? Então, por isso que vocês às vezes vão ouvir lá, não sei o que lá, LTD. Eles trabalham com isso. Por quê? Eles têm a sociedade limitada, igual a nossa. Mas eles não têm a EIRELI, não têm a ME, não. Eles têm a LTD, que é a sociedade limitada deles lá. Mais de um sócio. Mas também está enquadrada na LLC ou na Corporate. Digamos que a LLC e Corporate seria como se fosse um regime tributário junto com a natureza jurídica. É mais ou menos isso. Então, é muito mais simplificado o processo de apuração do imposto americano. Sem contar que lá não existe aquela apuração mensal. A apuração é automática. No momento em que você faz a compra, o próprio software, lógico, o software é anos-luz avançado. Ele gera o imposto, você paga a compra e automaticamente não passa pela mão, né, da empresa, né, ou fiduciária. Automaticamente o governo já recebe a parcela dele. Né? E o imposto de renda também, é uma vez por ano, ele é declarado. E se tem uma coisa que os americanos são enjoados é com os impostos. O governo americano, ele odeia quem sonega imposto. E assim, é muito difícil sonegar os impostos lá, porque é tudo muito na fonte. Eles possuem um documento chamado Social Security, né, que faz toda essa apuração. Então, tudo que você fizer, desde o donut que você compra no McDonald's até o carro que você compra na agência, passa pelo social. Então, esse social é como se fosse um CPF que vai apurar. Ah, professor, mas eu sou empresa. Independente. Você vai ter um social para sua empresa. Né? Existe o social empresarial e o social pessoa física. Tá? Então, não tem para onde correr, pessoal. Você vai alugar uma casa? Precisa do social. Você vai... Conta de energia, social, eles não fazem nada. Ticket de estacionamento, precisa informar o social. Então, ou seja, é uma informação direta. Então, a apuração deles é diferenciada. Então, por isso que o controle deles é muito maior, é mais rigoroso. Então, quando nós fazemos a conversão, precisamos adequar a esses padrões. É muito mais raro a gente ver uma empresa brasileira com multinacionais, com filiais nos Estados Unidos, do que nós vemos, é muito mais comum ver americanos aqui do que brasileiros lá, justamente pela dificuldade que é se adequar. Mas não por ser difícil, porque o brasileiro ele gosta de ter as coisas mais simplificadas, com mais prazo, né? E isso, pessoal, né, querendo ou não, reflete negativamente no profissionalismo brasileiro. Vamos lá, alguém tem alguma dúvida até aqui? Bruna, dúvidas? Deixa eu ver lá. Cláudio, tá aí, Cláudio? Será que Cláudio está ali? Graciele, dúvidas? Josivânio, Carol, Marciana, tudo ok? Minha única dúvida é, por que eu nasci no país errado? Não, mas isso chega a ser assim até, né? Quando eu estava começando, na época, quando eu estudei essa matéria, depois quando eu li alguns artigos sobre isso, você chega a ficar assustado porque que lá é tudo tão correto que chega a dar raiva. E nós aqui, por isso que eu digo, a Constituição americana, ela tem menos de 2 páginas. A nossa Constituição é um tanto assim, ó. Você tem CLT, você tem Código de Defesa do Consumidor, você tem Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança, é tanto estatuto, é tanta legislação do trabalho, é tudo tão complicado, e lá não, lá se resume em 2 páginas. Por quê? O julgamento é feito pela common law, você julga pelo precedente. Algo que aconteceu no passado, o Josivânio no passado atropelou uma mulher e tirou a carteira naquele dia, ele foi condenado a perder a habilitação. Todos que atropelarem uma pessoa na permissão, digamos assim, irão perder a carteira. Então, assim, isso é julgar por precedente. Às vezes é bom e às vezes é injusto, porque cada caso é um caso. Porém, olha a nossa situação. Você acha que o nosso poder judiciário brasileiro consegue julgar todos os casos? Não, não consegue. É difícil, a nossa malha jurídica é muito engessada. E voltando para o nosso tema, então nós falamos de
taxa histórica, né? Falamos ali de taxa cambial, né? Nós sabemos moeda histórica, período que você avalia, ano 1, ano 2, ano 3, média, taxa histórica, você encontra o valor para você fazer o cálculo dos ativos dentro do balanço patrimonial, dos ativos, perdão, do PL, patrimônio líquido, e ativos e passivos, nós vamos utilizar ali a taxa cambial para fazer essa conversão. E as receitas? As receitas e despesas serão convertidas com a taxa cambial em vigor nas datas das transações. Isso aí é regulamento interno, tá? Estou lendo porque é regulamento interno. E a média do período. Por exemplo, você quer fazer um cálculo de 3 anos? Faça uma média desses 3 média ponderada simples. Soma lá e divide pela quantidade que você está apurando. Simples, não tem erro, tá? Agora, esse dentro do período, ele pega muita gente, porque se você tiver trimestre, você vai julgar por trimestre a taxa do final do encerramento do trimestre. Semestre, semestre. Por isso que a gente não pode usar exemplos e aprender com aquele exemplo ali. A gente tem que fazer o hoje. Por quê? A lógica, ela se baseia na bolsa, se baseia na moeda, na taxa cambial. Você não consegue, é o valor pré-fixado. Até porque, né, pessoal, isso não existiria, né? Não teria como ser dessa forma. A conversão das demonstrações contábeis para a moeda funcional da investidora. Exemplo, taxa corrente. Olha lá. A companhia, olha o exemplo. Sociedade com outros investidores constitui a companhia B em 1/1, né, do ano X1. Integralização do capital B pela A foi na proporção de 80% do capital social de B. Pelo valor de 250 mil, a taxa de câmbio 2,20. O que nós vamos fazer? Vamos converter todo o valor, multiplica, divide, depende do como você encontra a moeda, né? Do valor correto. O dólar está 5,50, você vai converter o ativo. Qual o total do seu caixa? 100 mil reais. Vamos converter para dólar, né? 5,50, divide por 5,50, você tem que encontrar o valor em dólar para colocar naquela demonstração. E aí, detalhe, a estrutura do balanço patrimonial é uma só para todos. Por isso que eu falei que os americanos eles têm um regime de apuração diferente, porém, algumas coisas eles obedecem às IFRS. A estrutura do balanço patrimonial é uma só, é aquela ali. Então, você vai pegar, em vez de colocar o R cifrão, porque é um erro gravíssimo você fazer uma demonstração contábil e colocar lá o R cifrão de real, sendo que o valor é em dólar. Olha que loucura, isso acontece. Eu estava lendo sobre isso, e isso acontece muito. Quando acontece a tradução, os responsáveis que fazem esse trabalho, geralmente, não quer dizer que seja, geralmente é o departamento ali de controladoria e auditoria que faz essa conversão. Por quê? Pela complexidade do processo. Não é um processo simples de ser feito. Precisa ter muito vigor, né? E atenção no que você está fazendo ali. A gente converte, então, conforme a taxa corrente e a taxa ali cambial. Agora, e o PL? Da mesma forma, a gente vai multiplicar pela taxa. Digamos que a taxa, né, no momento ali, por isso que a gente precisa ter sempre atento o quê? As informações gerais do país. Como que a gente vê isso? Índice Dow Jones, né, Bolsa de Valores Americanas, né? Porque ali você encontra qual que seria ali a taxa cambial do período, né? Qual que seria ali a taxa corrente do período que você está avaliando. Então, são informações que precisam ter o quê? Data, base e hora para consulta. A gente não pode pré-julgar. Eu olhei no Google 550. Não, tem que ter uma base fundamentada. Como que você sabe isso? No site da Dow Jones, no site do índice no caso Brasil, Bovespa, na B3, você também encontra as informações geral, porque é uma coisa só, né? Tem que ter, né? Senão passa do padrão. Então, é nessa sistemática que a gente converte. Converter, pessoal, não tem segredo. A gente pega, divide pela taxa cambial e encontra o valor na moeda corrente do país vigente. Fosse euro, da mesma forma, tá? Mas, lembrando, países da zona do euro, que pertencem lá a Christine Lagarde, que seria lá a ministra, né, a responsável, a diretora-geral, que eu acho isso um máximo, é uma mulher, né, que está no comando do euro na Europa. Então, ou seja, isso é um avanço, né, é uma modernização que eu acho tão bacana quando a gente tem mulheres em cargos de altíssima liderança. Acho legal porque existe aqueles homens, né, que ela é uma mulher e ela dá super conta. Esses dias eu estava no LinkedIn e ela assinou a primeira nota, né, de 200 euros, né, fabricada
por Portugal, né? Que até então Portugal ainda não gerava essa nota, né? E aí já foi com a assinatura dela, Christine Lagarde. E aquilo foi um passo para a mulher na Europa, né? Porque quem pensava que um dia Angela Merkel poderia ser a primeira-ministra da Alemanha, né? Quem pensava que Christine Lagarde seria a presidente geral do Banco Central do Euro, né, da Europa? Então, ou seja, isso, turma, isso é bacana, porque você tem pessoas, cargos de níveis de alta liderança, né, que são exercidos por mulheres. E eles fazem isso muito bem feito. Os países da zona do euro, a maioria, né, se eu não me engano, a Noruega, Dinamarca, os países altos, né, os nórdicos, eles não pertencem, eles não se convergiram com as IFRS. Mas os países baixos, Itália, Portugal, Espanha, Alemanha, França, todos eles já estão dentro da IFRS. Então não precisa fazer essa conversão de demonstração contábil em taxa cambial ou investidora. Não precisa, tá? Eles já estão no padrão das IFRS. Porém, para investimentos, investidores nos nórdicos, aí você tem que fazer com a moeda de lá, tá? Eles possuem a própria moeda dele, então você tem que se adequar lá do mesmo jeito que faz para os Estados Unidos com o dólar. Lá eles possuem também um regime que eu não sei também, né? Nunca tive curiosidade de saber, mas é bacana também. Pessoal, uma colocação importante. O Juninho falou assim, por que eu nasci no país errado? Só que olha só, Juninho, você nasceu no país correto. A diferença é que a nossa gestão, ela é confusa, né? Tentaram escrever linhas e linhas e linhas e linhas e linhas de processo secundário para viabilizar a rotina, que no dia a dia acaba engavetando. Quantos processos são engavetados porque por falta de prova, por falta de interesse das partes? Então, são detalhes, eles se apegaram a tantos detalhes na legislação e acabaram de entender o principal, que era o feito prático. Será que tem feito prático, né, na vida empresarial? Será que realmente isso vai gerar? Olha aqui, a gente tem aqui a demonstração contábil americana, praticamente eles utilizam o quê? Balanço patrimonial e DRE. É o que eles utilizam, né? Porque para eles, tudo morre na DRE. Né? E você transfere o que sobrou ali para o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é o espelho patrimonial da empresa. O balanço patrimonial bem elaborado, bem edificado, ele enche os olhos do investidor. Né? E isso acarreta em quê? Em resultado positivo, né? em crescimento, em alta rotatividade de receita, né, líquida para a empresa. Então, isso é o que eles focam, né? E não mais o que é importante. Porém, a nossa Constituição, ela é sim, né, um pouquinho confusa, né, justamente por isso, porque ela tem muitos detalhes. Bruna, você falou que você estava com dúvida no portfólio. Seria o portfólio desse primeiro conteúdo? Ou é o outro? Deixa eu ler aqui o que está dizendo no portfólio. Ao analisar as demonstrações contábeis de uma organização, é importante ficar atento ao processo de conversão de moeda estrangeira. Qual é o processo? Taxa cambial, taxa corrente, taxa histórica, tá? Gravem isso. Aos itens que devem compor a demonstração do resultado do exercício, pesquise ou elabore o roteiro para a demonstração do resultado do exercício. Nesse caso aqui, ele não está pedindo para você fazer em formato internacional. Talvez seja essa dúvida, tá? É formato nacional, tá, pessoal? Então, ou seja, você cria com as suas próprias palavras ali, um roteirinho, né? De como fazer uma DRE bem feita, fala da receita bruta, né? Fala do CMV, o que se deduz da receita bruta, o que é a receita líquida, né? O que se deduz da despesa operacional administrativa, o que é o lucro líquido, o que é o prejuízo, tá? Então, assim, não basta falar só das rosas, vamos falar também, né, dos espinhos, que é os prejuízos, né, que é as dificuldades que a empresa encontra no decorrer da sua trajetória, tá? Seria essa, Bruna, a sua dúvida ou é do outro portfólio? A Bruna. Oi. Deixa eu abrir o outro portfólio para ver se é aquela lá mesmo. Espera lá. Então, turma, nessa sistemática de informações, né, que prevemos o seguinte: a conversão de moeda, a conversão de informação contábil, ela é algo que precisa ser tomado dentro da legislação do país que você precisa converter. E isso precisa ser seguido à risca. Quando eu falo à risca, é o cuidado que você toma com essa conversão. Taxa cambial, todo dia vai ter variação. Você não pode fazer algo
para você, por exemplo, você está numa cúpula, numa governança, vai apresentar as demonstrações contábeis daquela empresa. Aí você vai converter essa moeda, vai converter toda aquela intitulação para daqui a 15 dias você converte hoje. Daqui a 15 dias, o câmbio variou. Né? A taxa corrente também vai variar, porque todo dia ela se atualiza por hora. Então, bacana é o quê? Dica, vamos fazer a conversão após, né, as 17 horas, que é o horário do fechamento da bolsa, porque ali você já tem um padrão. No outro dia, se não for para apresentar no outro dia, melhor você deixar para fazer no outro dia, porque já vai ter mudanças nos valores da taxa cambial. E também de qualquer outro recurso você vai ter dificuldades também, né, para fazer essa conversão. Vamos lá. Pessoal, olha só. Lá no segundo material de vocês, lá na segunda apostilinha, vocês vão ter ali a mensuração. Pessoal, quando a gente ouve mensuração, de mensurar, né? Você tem que o quê? Aprovisionar algo. Você precisa pensar em algo para ter aquilo mensurado. Vamos dar um exemplo mais prático? Digamos que nós vamos fazer uma compra do supermercado. Aí a Marciana, né, ela é uma pessoa muito dedicada, comprometida, ela é bem rigorosa, ela pede o Thiago, que é o noivo dela, para fazer a lista e ela vai fazer as compras. Ou ao contrário, ela faz a lista e passa para ele. Ela mensurou aquilo ali. Ela não sabe quanto que vai dar exatamente, mas ela tem uma noção, ela mensurou. Assim nas conversões contábeis. Precisa-se ter uma mensuração ali, não 100% exata, porque mensuração não é exata, mas você precisa ter uma mensuração correta do que você está fazendo. Por quê? Não existe prática sem uma teoria que antecede o sucesso daquele feito. Então, você precisa mensurar o quê? Mensurar um prejuízo possível, mensurar uma possível perca, clientes duvidosos. Você tem que mensurar o quê? Uma possível catástrofe ambiental, um furacão, um terremoto, né? Ou seja, você tem que ter algo, né, já pensado se aquilo ocorrer. Isso é mensuração na conversão. Lembre-se, vocês estão em outro país. Vocês irão viver e ver coisas que vocês nunca viram no seu país natal. Então, quando vocês fazem essa conversão, a mensuração é importante. E isso daí, quando a Bruna for fazer a aplicação lá no governo da Califórnia, no Departamento Nacional de Tributos da Califórnia, eles vão falar assim, Bruna, como que está a sua mensuração para percas duvidosas, para clientes duvidosos, para catástrofe? Aí a Bruna, meu Deus, eu nem sei o que pode acontecer na Califórnia. A Califórnia, ela está situada em uma falha, né, que é a falha muito conhecida, que seria a falha de San Andreas, e ela sofre constantemente abalos sísmicos. E esses abalos, querendo ou não, né, afetam o comércio, afetam a indústria petroquímica. Então, isso daí você precisa ter uma reserva mensurada para caso aquilo abale, quebre tudo, desmonte tudo, e balance e, né, engula toda ali a cidade. Nossa, professor, mas aí você está sendo muito otomano, você está pensando muito na tragédia. Não, não é questão disso. É que o governo, ele exige isso de você. E de você, que é um brasileiro que está indo investir no país deles, aí que eles vão exigir o dobro, porque eles sabem da defasagem da nossa moeda. Vocês acham que os americanos não têm noção de que a moeda deles custa 5 vezes mais do que a nossa? Né? E deveria ser ao contrário, porque o nosso país, ele é rico, em tudo. O nosso país é rico em ouro, em pedras preciosas, mármore, granito, madeira. O nosso ar é de qualidade, a nossa água é de qualidade. Porém, infelizmente, nós não temos a aplicabilidade de tudo isso a nosso favor. Nós estamos preocupados em exportar, exportar, exportar. Né? Nós temos o exemplo aí do arroz. É um absurdo. O arroz, mesmo se você for... O arroz do Brasil aqui, o CPE, lá fora, mesmo convertendo o dólar, está mais barato do que aqui. Né? Então, ou seja, a gente fica com o que sobra e eles ficam com a produção perfeita da colheita. Né? É melhor você receber em dólar do que receber em real. Isso é desvalorização de moeda. Por que os itens, a acessibilidade da moeda lá, né, a taxa cambial americana, ela é tão mais acessível aos cidadãos de lá do que o nosso real aqui? Por que os bens materiais de lá são tão mais fáceis de adquirir do que aqui? Porque lá eles primeiro dão prioridade para o quê? Para o produto interno.
Quem vai comprar o iPhone? É um americano, né? Quem vai comprar lá o Samsung? Um americano. Quem vai comprar o carro zero? O americano. Eles produzem pros americanos, né? Existe incentivo para isso. Agora, aqui não. Aqui a gente produz para quê? Para vender para fora. Né? Ah, vamos pegar gengibre e vão exportar, porque exportar dá mais dinheiro. Aí o refúgio fica para o Brasil. Né? E aí o que acontece? Chega lá, você tem que se enquadrar em uma série de normas, que é igual essa que a gente estava falando, da aplicabilidade, tem que converter, não é simplesmente pegar o gengibre, colocar no container e mandar para fora. Existe uma série de regulamentações que você precisa seguir, normas técnicas, né? E não estou dizendo que é errado, é certíssimo, tem que fazer. Inclusive, minha família também faz esse processo. Isso é corretíssimo, tem que ser feito. Por que tem que ser feito? Porque o valor recebido é muito maior. Quando você faz a conversão da taxa cambial ao contrário, você tem mais retorno. Mas não deveria ser assim. O Brasil deveria ter a sua própria moeda mais valorizada, né? mais concomitante com o resultado, e não com a exportação. Então, olha só. Partindo da mensuração, nós temos ali ó, o risco e a incerteza. O risco nós já sabemos que é o quê? De você ir para lá, investir, né? Acreditar no país e dar tudo errado e perder tudo. Né? Agora, a incerteza, pessoal. Alguém de vocês já fizeram alguma prova, ou fizeram prova de trânsito, ou né, alguma coisa do tipo, e você estava com tanta incerteza, e aí você acabou errando? Mas você não errou pelo risco, você errou pela sua incerteza. A sua incerteza domina, assim é nos aspectos empresariais internacionais. O mercado externo, ele não é para amadores. O mercado externo é para quem realmente quer trabalhar, para quem quer ganhar dinheiro. Então você precisa focar o quê? No resultado. Você tem que ter a mensuração do risco. Isso daí você tem que ter. Agora, incerteza, cara, se você ficar com incerteza, você não investe, você não acredita, você não aponta para novos horizontes, você não arrisca. Com a incerteza, você não corre risco, porque é melhor você ficar aqui na zona de conforto. Estou bem aqui, estou ganhando isso aqui, tá bom esse saláriozinho, né? Tá ótimo, e você te impede de ir além, né? Pô, você vai ter que fazer a conversão da moeda toda, vai ter que se enquadrar na legislação do país inteira. Então, você já está fazendo tudo isso para você não correr risco? Não. Então, não adianta. Então, ou risco ou incerteza, tá? Olha a situação aqui da apostila. Em muitas situações, os modelos de precificação não podem ser aplicados com segurança para uma estimativa confiável. E aí, o que acontece? Você tem que ir lá, existe tabela para tudo que você vai vender. Não é você chegar lá e eu boto esse valor. Não, é tabelado. Está acabando, tem muita demanda, aumenta a oferta. Ah, tem pouca oferta, tem muita procura, aumenta o dobro. É assim. Mas não tem esse negócio igual aqui no Brasil, quando nós ficamos... eu não sei se vocês viram, quando teve a greve dos caminhoneiros, e aí teve posto de gasolina no Nordeste que vendeu a gasolina a R$9 o litro. Então, eles se aproveitaram da situação e jogaram o preço da gasolina em cima. Por quê? Muita demanda, pouca oferta. E aí? Não tinha, né? Não tinha o que vender. Ah, vamos ganhar dinheiro. Não, lá existe uma tabela. E é crime punível com até perca do registro do estabelecimento. Então, ou seja, isso precisa ficar bem claro, né? Que até para você ter a taxa de desconto do país, você vai precisar ter um modelo de gestão ali aplicado para você fazer aquilo. Você não pode dar o desconto que você quiser. Ah, eu não posso pegar lá um preço de venda 1 e aplicar a taxa de desconto que eu quiser. Não, a taxa de desconto ela vai obedecer o quê? Um cálculo sistemático. Você precisa entender exatamente como que funciona, para você não derrubar o mercado do outro. Tá vendo como a engrenagem, né, internacional é anos-luz à frente? Aqui é o seguinte, eu cobro R$200 para fazer esse serviço, já é um preço barato. Aí vem a concorrência, só para derrubar você, eu cobro 100. Quebra suas pernas, porque você tem funcionário, você tem aluguel, né? Lá não, lá isso é crime, né? Isso não pode acontecer, em hipótese alguma. E aqui, né? Fica do jeito que tem que ficar, né? Não tem segredo do que, como diria meu pai, né? Não existe regra para aquilo que não é regido por regras, né? Então não tem aquilo que você pode defender. Lá na apostila vocês vão ver lá a fórmula, né?
da taxa livre de risco, que seria ali a Selic do Brasil, no Brasil. Lá fora, vocês vão tratar a Selic como taxa livre de risco. A taxa de juros médio de mercado, Ibovespa no Brasil, né? Tá vendo que é diferente os símbolos? Multiplicador do prêmio de risco de mercado para ativo objeto. Mas isso, tá? Não precisa enfocar nessas fórmulas, isso não cai na prova, não vou colocar isso na prova, até porque isso só vai ter relevância para quem vai atuar no mercado internacional, tá? Você tem que estar lá para atuar, para fazer essa convergência, mas a gente precisa saber que esses termos, eles são convertidos dessa forma. Pode cair na prova uma questão falando o seguinte: determine ali, né, qual que é a equivalência internacional das taxas de câmbio. Aí você tem que saber que a Selic aqui, lá é taxa livre de risco, né? Que o nosso índice da Ibovespa aqui, lá é taxa de juro médio de mercado. Então, ou seja, essa diferença a gente precisa saber, tá? Relevância e confiabilidade. Relevância, pessoal, é o que é relevante para a empresa, né? Elas são características ali quantitativas, né? E qualitativas da informação contábil, né? Nós sabemos que o princípio da relevância, da confiabilidade, ela já nos remete a isso. Esses princípios, eles são um só, tá? Eles não mudam. O princípio da contabilidade é aquilo que a gente aprende lá no primeiro período, no segundo período, e ele não morre. É aquilo ali, tá? Os modelos teóricos, eles não passam por adaptação nenhuma, tá? Porém, você precisa ter o quê? Agir com relevância nos processos internacionais, porque lembra quando eu falei que os americanos não admitem sonegação? Não tem esse negócio, esse mês eu não vou pagar o fundo rural. Esse mês eu não vou pagar meu ICMS. Zera a guia lá porque eu não quero pagar. Não existe isso. Né? Lá você já é tributado automaticamente pelo seu Social Security. E isso é remetido aos seus olhos. Você vê uma estrada de qualidade, o asfalto, ele possui amortecedor ali, o amortecedor ele já é inserido na composição asfáltica. Você não vê asfalto esburacado, você não vê semáforos queimados, você não vê, né, existe um tratamento legal para isso. Então, ou seja, o retorno que você paga, você tem. Existe esse custo-benefício. E para as empresas também. O governo, ele não pensa apenas em arrecadar. Lógico, né? A Receita Federal americana, ela é nossa vida. Ela é muito enjoada, muito criteriosa. Porém, existe um detalhe. Tudo aquilo que você paga, anualmente, a empresa, ela vai receber um demonstrativo de onde foi aplicado. Professor, mas eles podem inventar. Sim, mas lembra que você também mensurou tudo lá no começo? Eles podem mensurar a aplicação do seu dinheiro. É óbvio, é a relevância. Tem que ter relevância no assunto. Né? E a confiabilidade? Porque todos os demonstrativos que nós vamos gerar internacionalmente precisam ser o quê? Confiáveis. Precisam exercer ali a taxa de confiabilidade. Precisa estar alinhado com as informações contábeis do país vigente e obedecer às regras também internas de cada estado, porque cada estado tem uma legislação diferente. É igual ao nosso caso aqui, é uma guerra fiscal. Porém, lá não existe a guerra fiscal de produto. É a legislação de como proceder em situações. Né? Isso aí seria mais voltado para a situação civil e não para fiscal. Fiscal é uma só, LLC ou corporate. É isso e pronto, acabou. Muito mais simplificado. E os americanos, pessoal, eles dão muito valor, né? Por que a gente está focando nos americanos? Porque nós estamos usando a conversão em dólar, tá? Dólar americano. Mas pode ser canadense, pode ser soviético, nórdico, norueguês, não tem problema. Pode ser, você pode utilizar de qualquer país, mas estamos usando o modelo cambial americano, tá? Para ficar mais simples, porque é um país mais visível. Os passivos não contratuais, o que seria isso? Lembra que vocês estudaram direito empresarial dos contratos não verbais? Então, o americano, o governo americano, ele tem uma responsabilidade tão grande com os contratos os contratos verbais, que eles acreditam tanto na palavra, porque, digamos assim, se o Josivane me prometer que ele vai fazer uma melhoria para o município ou para o condado, lá que lá no município é condado, no condado, né, de origem, ele tem que cumprir. Mas não tem papel. Mas eles não estão preocupados com o papel. Você prometeu, é a sua palavra. Então, se você não cumprir,
Isso se torna um passivo não contratual. Você vai ter que reconhecer aquela multa como um passivo não contratual. Por quê? O nível de incerteza nas previsões de fluxo de caixa não é culpa do governo americano. Se você não tem a mensuração capaz, né, de suportar aquela prevenção de risco e perca para o seu evento, ou a venda não deu certo, teve catástrofe, o problema é seu. O governo não quer saber se você não previu, se você não imaginou que teria algum problema ali, né, na geração daqueles fundos, né? A sua receita não foi o que você... Não, o governo não quer saber, ele quer saber o dele. O dele, pronto, acabou. Seja não verbal ou verbal. Olha o que diz ali a legislação. São contempladas as obrigações legais e as não formalizadas é isso que nós estamos falando, não verbal. As últimas também denominadas pela teoria contábil normativa, obrigações justas ou construtivas, que nada mais são do que espécies de gêneros passivos não contratual. Lógico, você falou que ia fazer e não fez, você falou que ia contribuir e não contribuiu, mas lá eles têm um rigor com isso, eles tomam isso com uma responsabilidade tão grande. Tá vendo como que é uma série de informações, né, que se a Bruna fosse se localizar, se instaurar na Califórnia, ela precisaria estar a par disso. A contabilidade dela deveria produzir essas informações para ela. Ah, a contabilidade não é capaz? Então precisa o quê? Escolher alguém de lá para fazer a conversão. Conversão como, professor? Taxa corrente, né? Equivalência histórica pelo patrimônio, você pega ano 1, ano 2, ano 3, e pela variação cambial, pela taxa cambial. Você vai utilizar o valor do câmbio do momento. Professor, onde eu encontro isso? Nos índices. Ibovespa, Brasil também tem, Dow Jones, que é uma das principais, né, o índice Dow Jones americano você também encontra. Porém, é mais fácil olhar na Ibovespa, que é brasileiro, né, português, mais fácil para identificar. E aí, nós temos ali efeitos fiscais. Olha que bacana. Para fins de desconto do valor presente, o que é valor presente, pessoal? É o cálculo para você encontrar o valor real da sua localização do seu, por exemplo, da conta, do balanço, do DRE. Então, isso é o valor que está calculado no presente, tá? E aí, olha só. Para fins de descontos a valor presente, justo, né? Ativos e passivos, a taxa a ser aplicada não deve ser líquida de efeitos fiscais, e sim antes dos impostos, tá vendo? Então, ou seja, antes dos impostos já é feito o cálculo. Né? Não se faz, não faz o imposto para depois você apurar uma guia. Não, antes dos impostos o cálculo já está pré-estabelecido. Até uma criança lá, né, do primário, já sabe que lá no cupomzinho fiscal já tem o desconto dos impostos. Né? Não é aquela coisa aqui que você gera nota fiscal no final do mês, aí a contabilidade vai lá, lança aquilo, apura o documento, para aí no outro mês você pagar. Não. Lá você paga na hora, você paga à vista. É ali pronto, acabou. No final do dia, fecha-se o caixa, não é isso? As vendas de cartão já é automaticamente, já vai para a conta da Receita Federal. E as vendas recebidas em dinheiro, no final do dia, você precisa tirar uma sangria. Para quem já trabalhou no comércio, sabe o que é sangria? A sangria é feito de você fazer uma retirada de caixa justificada. Você tira a sangria e já gera uma guia automática ali. O caixa já tem que gerar, o programa do caixa tem que fazer esse processo, gera e você paga. E a data de vencimento é pro dia. Não é para amanhã, para daqui a um mês. Não, você paga no dia. Então, por isso, se você não tiver um fluxo de caixa estipulado, você bem arquitetado, você não consegue. Porque a legislação é diferente. Professor, como que você sabe disso? Estudando, óbvio, né? E vendo muitos documentários. Isso, quando você olha lá empresas iguais a Banco Itaú, nossa, professor, Banco Itaú. Banco Itaú. Banco Itaú é o maior banco da América Latina, todo mundo sabe disso. Mas o Banco Itaú possui filiais nos Estados Unidos. Banco do Brasil também possui filial. Nossa, professor, só que eles não têm banco aberto a varejo. Não é um americano que não consegue abrir uma conta no Banco do Brasil. Né? Até consegue, mas quem vai querer, né? Então, assim, você tem o Itaú, também tem filiais em Miami, né, pelo estado da Flórida. Por quê? É uma região mais tropical, onde ali eles têm contato com mais hispanos, espanhóis e americanos e brasileiros também, né? Porém, pessoal, são instituições que sofreram muito com as instalações. E o fluxo de caixa, imagina, hoje, se o Banco Itaú ela possui ali
um PL, né, um patrimônio líquido aplicado ali nas reservas dela ali de 4 bilhões, né, converte isso para o dólar. Vê quanto que dá. Dá seguridade? Dá, mas não para atuar no terreno vizinho, para concorrer lá com o BNP Paribas, com o Santander Internacional, com o Bank of America, com o Wells Fargo, que são grandes instituições de, setentrionais. Do princípio da América, eles já estavam lá. Então, eles estão começando tímidos, até porque Itaú. Aí o americano passa assim, Itaú. O que é isso? Né? Da onde veio isso? Agora aqui no Brasil, não. A gente já conhece o Itaú, conhece o Santander, né? Que também Santander, para quem não sabe, é de origem espanhola, né? Ele também atua em todos os países, possui agência em todos os países do mundo, inclusive China e Japão, né? Então, ou seja, esse tipo de conversão, além de acontecer da forma que nós estamos estudando pelo fato americano, acontece no brasileiro também. Eles passam por isso. Porém, só passa por isso quem o quê? Quem não está adequado às IFRS. Professor, esse conteúdo todo que você falou na aula, quem que precisa passar por isso? Quem não está envolvido, quem não está ali comprometido com as IFRS. A Noruega precisa? Precisa. Nepal? Precisa. Porque são países que não estão enquadrados nas IFRS. E aí, se eu não me engano, o Nepal, acho que no final do ano de 2017, 2018, ele se enquadrou, padronizou. Mas a Coreia não é, a Coreia do Sul, Coreia não, eles não participam. O Japão também não, eles possuem o próprio regime deles também de contabilidade. Então, tudo isso dificulta, né, a padronização. Mas estamos ainda na busca para a padronização geral. Pessoal, até aqui, dúvidas? Vamos lá. Tem Ana Carolina Benning. Dúvidas? Ou vocês não estão me ouvindo? Cláudio, dúvidas? Carol, dúvidas? Gente, ninguém tem dúvida? Sério mesmo? Por enquanto, não. Posso cobrar tudo na prova, Carol? Ó, por causa da resposta da Carol, a prova vai ser daqui, tá? Professor, eu nem tô aqui, eu sou um robô, eu nem estou respondendo. Tô brincando, gente. Olha, Deus me livre, não vou fazer isso com vocês, não. Nossa prova é nos modos que nós já estudamos, porém, vai ter, que a prova de vocês já está pronta, vai ter uma questão que ela vai vir em inglês, óbvio, né? Tem que deixar uma dessa na prova. E vocês terão, vai ter a tradução embaixo, porém, vai ter ela em inglês, só para não assustar vocês, tá? Vai ter a versão dela em inglês e a versão dela traduzida em português. Por quê? A gente está usando, eu vou usar um modelo igualzinho o da apostila na prova para fazer ali a variação cambial. E vocês vão fazer para mim, bonitinho, né? Converter do jeito que eu expliquei, pela taxa cambial. Taxa cambial é o quê? O valor da moeda vigente do país que você está investindo, ou investidora. Então, não se assustem. É só o enunciado, mas logo abaixo eu vou deixar a parte em português para vocês saberem o que está escrito em inglês. Por quê? A questão, ela é de origem inglesa. Então, por isso que eu quis deixar a identidade dela. Mas não é nada louco, nada preocupante, tá, Marciana? Tudo certo, tudo simples. A prova está muito simples para vocês. Eu desejo a vocês que vocês consigam ali obter um resultado muito bacana. Hoje é o nosso último encontro. Choremos. Poxa, Marciana, não chora, não. Marciana, já está em Caramuru já, Marciana? Ou não? Nada? Ah, deve ir amanhã para Caramuru, né? Você viu que eu usei o exemplo de você e do Charles, né? Você mandando ele fazer as compras. Não é você. É ele que vai fazer as compras. Ah, tá. Beleza. Não tem problema não. Se ficar com dúvida, vocês assistem também depois a aula, tá? Gravada, que eu vou postar para vocês amanhã. E aí vai ficar disponível para vocês. Pessoal, se ninguém tem dúvida, nosso encontro está chegando ao fim. Não quero prolongar, fazer uma coisa muito longa, porque não faz sentido, né? As atividades, o portfólio já está lá pulsado, porque já é automático, não sei o que posso, é o próprio portal, já está tudo bonitinho. Vocês podem fazer no decorrer da confecção do portfólio, tá? Do questionário. Se tiver dúvida, por favor, me perguntem. Não fiquem com dúvida. Outra coisa. Professor, eu já quero perguntar. Pode perguntar. Eu estava até assustado que você não estava falando nada. Eu fiquei preocupado. Eu estava olhando o portfólio 8 para fazer e eu não entendi direito. Ele quer um resumo do portfólio 8?
Vamos lá. Deixa eu ler com você. É lá no autoestudo que você está lendo, não é isso? Não, lá onde está escrito portfólio mesmo. Aí tem assim, resumo, aí tem um textinho, aí embaixo tá assim. Aí porque eu fechei, calma aí que eu vou abrir. Professor, não tá dando para te ouvir. Ouvindo? Melhorou? Sim. Beleza. A Carol Lá na colocou página 14, professor, da apostila 8, onde está escrito portfólio. Aqui, o que você vai fazer? Você vai fazer um resumo da apostila, tá? De tudo isso que a gente falou, os pontos que eu falei, você faz um resumo desse daí. Não precisa de você colocar fórmula, nada não. Só vai falar na questão do termo geral, tá? Da correção monetária. O que é correção monetária? É você ter um índice, você se basear por aquele índice, tá? A nossa moeda, por exemplo, hoje, R$ 1 equivale a 5,50 de dólares. É nesse caso, tá, Bruna? Tá, então é só fazer mesmo um resumo de um apanhado geral da apostila 8, assim. Ali tá entre 20... faça um texto no mínimo 20 linhas e no máximo 25 linhas. A gente tem que respeitar, sempre pessoal. Porque é uma normatização da faculdade. Então, assim, eu não posso tirar isso. Se eu pudesse, eu colocava menos linha, mas não pode, né? Mas, porque para mim, resumo é o quê? É algo sucinto, né? 15 linhas, né? Algo que só coloca o importante, né? Mas eu vou dar uma dica lá, Bruno, olha só. Lá para essa apostila, fala dos tópicos. Igual, por exemplo, ali, ó, tem ali efeitos fiscais. O que ele fala de efeitos fiscais? Que lá nos Estados Unidos o imposto é calculado diferente. Como? É feito automático. Pronto, não precisa falar mais. Coisas básicas, custo-benefício. Será que realmente, para minha empresa, é bacana constituir lá ou não? É ou não é? Pronto. Resumo é isso, tá, pessoal? No resumo, a gente não entra em detalhes. No resumo, a gente não dá exemplo, tá? Não sei se alguém já passou isso para vocês. Quando algum professor falar assim, resumo, gente, você tem que pegar um parágrafo e te deixar em uma linha. Professor, mas isso é muito... Não, é resumo, aí. Porque se você fosse só pegar lá e dar exemplo, então você pode explicar da melhor forma, tá bom? Não precisa se atrelar a isso não, tá bom, Bruna? Tá bom, então. E aí, se vocês tiverem dificuldade lá no questionário, que o questionário tá um pouquinho enjoadinho, tá? Tá bem... Eu vi que ele tá um pouquinho cansativo. Mandem mensagem, que independente do dia, eu vou ajudar vocês, tá bom? Não se preocupa com isso não. Tamo junto nessa. Tudo certo, então? Cadê a Carol? Carol, tá tudo certo, Carol? Ela não perguntou nada. Oi. Sim. Tá traumatizada com o trabalho? Não, né, Carol? Tô não, professor. Só aquele dia que eu fiquei bem nervosa, mas agora passou. Nunca mais vou esquecer o negócio que você me perguntou. Nossa Senhora. O que eu te perguntei então, Carol? Me fala. Você me perguntou sobre a nota. E aí, o 1, que era para dentro do estado, o 2 para fora do estado, e o 3, que era internacional. Tá vendo? Aí eu lembrei até agora o segundo dígito, professor. Tá vendo? Por isso que eu falo, quando a gente pesquisa, faz coisas do qual a gente não está acostumado, a gente aprende. Porque a gente tem que aprender a fazer. Por isso que eu falo, essa disciplina, a nossa disciplina de laboratório, ela é muito prática, né? A gente tem que fazer para aprender. Né? Não é igual contabilidade internacional, que é teoria, é termos, né? É o que é o custo-benefício, o que é uma taxa corrente, o que é uma taxa cambial, variação cambial. É diferente, né? Agora lá, se você não fizer, você não tem matéria, né? Mas bacana que você aprendeu. Fico feliz, Carol, que você nunca mais vai esquecer de mim nessa disciplina. Você vai lembrar pro resto da sua vida. Pode ter certeza que eu não vou esquecer. Mas, por favor, que você lembre com uma característica positiva e não com uma característica negativa, hein? Por favor. Não, professor, sua orelha não vai arder, professor. Pode ficar tranquilo. Mas olha só, pessoal, chegando ao fim, tá? Vou liberar vocês agora. Já dei uma hora de aula, não quero segurar vocês muito tempo também, não. Sei que muito Cláudio está preocupado com a sexta-feira, a Bruna também está preocupada, a Ana Carolina.
Desejo a vocês um excelente final de semana, tá? Juízo, né? Que vocês se divirtam, descansem a mente. Dúvidas nos questionários do portfólio, pode me contatar. Estou disponível de segunda a sexta, e vocês podem mandar. No final de semana, pode mandar também. Se eu tiver um tempinho, eu respondo, tá? Não tem problema com isso, não, tá bom? O importante é que vocês não deixem de fazer. Por favor, Bruna, me ajuda. Repassa lá para os colegas da turma de vocês. Façam um portfólio. Entregue o questionário. Por quê? Aquilo é avaliativo. No A1, teve muitas pessoas que não fizeram. Ficaram sem nota. Tá? Então, assim, tudo que você fizer e botar lá nos resumos do portfólio, eu vou considerar. Né? O questionário eu não posso considerar, porque acertou, errou. Agora, o portfólio não, o portfólio eu considero. Porque como é um resumo, é uma coisa muito pessoal, né? É muito de vocês. Eu não posso estipular para vocês um padrão do resumo. Não, gente. O resumo é resumo, né? É óbvio que você está perguntando ali de contabilidade internacional. Você não vai falar da galinha pintadinha azul, né? Não pode, né? Tem que falar do tema escolhido ali. Mas beleza, pessoal. Sem mais delongas, uma ótima noite para vocês. Obrigado pela presença, tá? Aos que puderam comparecer. Aos que não compareceram, né? Que tiverem dúvidas no conteúdo ali, assistam a aula gravada, repassem as informações para o pessoal. Tem muita gente faltando. Acho que tem 10 alunos faltando aqui. Mas hoje aqui tá aquela turma que sempre tá ali, a Graciele, a Carol, a Larissa, a Marciana, Cláudio tá ali de cor presente também, né, Cláudio? Ah, beleza, pessoal. Boa noite para vocês. E não temos mais encontro. Isso que é triste, né, Marciana? Poxa, acabou a contabilidade internacional. Tchau, tchau, Adriana. Uma ótima noite para vocês, hein? E boa prova. Excelente prova. Quero que todo mundo feche a prova, hein? Tchau, tchau.